terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente! Eu sou a Laís Reis e hoje eu não estou aqui com a Márcia Chico e eu tô muito chateada. Poxa. Mas eu trouxe a Letícia hoje, gente, pra mim fazer companhia. Eu vim, gente, eu vim aqui gravar, a gente bater papo. A ideia é o bate-papo no bar sobre maternidade, questões parentais e... Amamentação e tudo mais. E tudo mais que a gente quiser vem falar, nesse né? combo, né? É isso mesmo, tudo mais que a gente quiser falar. Me dá o microfone, adorei. E aí, Lê, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Que bom. Sentindo falta da Márcia, que tá Sim. aí com algumas questões. Infelizmente não vai poder estar com a gente aí nos próximos. Mas tô torcendo pra que ela volte rápido. Sim. Né? Ela vai voltar, logo mais ela deve estar aqui. Isso aí. E enquanto isso, a gente vai bagunçando. O dia que a Laís me ligou perguntando se eu poderia gravar, eu falei, é sério? É tipo um brinquedo assim? Vai emprestar A gente pra vai mim, emprestar eu o posso brinquedo. usar? É. Tipo, o brinquedo tá comigo? Ela falou, tá, então a gente pode brincar. Então tá, então a gente vai bater papo aqui até a Márcia voltar. Depois eu devolvo o brinquedo pra ela. É dela. Mas a gente pode bater papo hoje sobre... Então, acho que a gente poderia começar falando aí um pouco sobre essa maternidade real, né? Sim. Sobre a maternidade não romantizada, aquilo que a Globo não mostra. Aquilo que... Isso não passa na Globo. Isso não passa na Globo. Eu fiquei pensando que, inclusive, essa dicotomia, né, tão nervosa do tipo, ou é a maternidade romantizada, cor-de-rosa, azul e na poltrona branca, ou a gente vai para esse outro extremo, né, e aí a gente entra na maternidade real daquele jeito meio escrachado. Então, de repente, a gente consegue entrar no que é a maternidade nossa, do dia a dia, com a visão mãe, e a visão nossa profissional. Acho que isso vai ser bem relevante, porque isso ainda é uma questão da maior parte das mulheres, pelo menos que eu atendo. Sim, gente, eu fico observando como que o puerpério é pesado, Sim. né? E por mais, assim, às vezes eu vejo mulheres mais preparadas, porque já são de uma área, né, que trabalha mais com crianças, ou que já vivenciou por outros ângulos aí essa maternidade. Quando é a vez dela... Você vê que não tem preparo, Não nada tem de preparo. preparo do que é aquilo. Exato. E não é assim, né? Não é sobre cuidar de criança. A maternidade não é sobre cuidar de criança. Você também cuida. Sim. Mas não é sobre isso. É outra coisa ali. Tem uma relação toda por trás, um lugar social muito importante. Então acho que seria... E tem, além do lugar social, tem um lugar de invisibilidade para essa mulher, né? Sim. Que até então ela era o foco das atenções, né? A gestante, como que você tá, e o que você quer, e o que... De repente essa mulher pare e ela desaparece, ela é invisível socialmente. Até esses dias saiu uma matéria muito legal, talvez você me ajude a lembrar quem foi a jornalista que escreveu, mas que ela tava falando, convide uma mãe mesmo que ela não vá. Sim, nossa, eu vi e também esqueci quem foi. Reflexos do Covid, mas ao longo do programa, se a gente lembrar, ou se eu lembrar, eu falo. Foi muito bom. Essa escrita dela foi muito perfeita, gostei muito. Você sabe que eu sempre disse para as minhas amigas, eu sempre quis ser mãe, então eu tive ali dificuldade para ter os filhos, para engravidar e tudo mais, então eu já, de certa forma, eu me preparei para as dificuldades que vinham depois, tanto que não foi um problema para mim aquelas noites em claro ali com o bebê, né? Eu passei muito bem o puerpério da primeira e tudo mais. Mas eu sempre falei para as minhas amigas, a maternidade é um sonho solitário. Nossa, que bonito isso. Porque eu estava vivendo o sonho de ser mãe, que eu queria tanto, né? Aquele bebê no braço e tal. Eu estava vivendo o sonho de ser mãe, eu estava feliz com o meu bebê, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinha no limbo, né? Um limbo social. A vida do seu companheiro volta ao normal, né? Quando é mãe solo também, todas as pessoas em volta voltam ao normal, voltam para suas rotinas, a sua vida cotidiana, e você fica ali em função do bebê.
e acabou. Em todos os seus processos internos, além de ficar em função do bebê, né? Porque Sim. a gente tem uma oscilação hormonal, física, e é muita oscilação. E daí, de repente, você se olha assim, perdida naquele processo todo, naquele mundo novo, mergulhada naquilo ali. E as pessoas não estão nem aí para aquilo. A vida delas voltou, né? E você tá mergulhada ali em peito, fralda, banho... Leite vazando. Leite vazando. Sangue, a gente fala que o puerpério é o Sangue, momento que leite, vaza ouro. tudo. É. Sangue, leite, lágrimas vazam no puerpério com muita facilidade. Enquanto você falava, me veio vou contar uma historinha muito resumida, tá bom? Tá. É bem resumida porque não era o tema do podcast, não vai dar pra gente entrar, acho que tão a fundo hoje, mas dá pra gente falar sobre isso. A ideia dessa maternidade construída socialmente. Então, quando a gente fala, é solitário, ou fala, ainda não tem muita permissão das mulheres mães para falarem sobre isso, né? Então, a gente julga muito. Tipo, mas você tá aí. Por exemplo, vou pegar o seu recorte de fala. Você queria muito, era o seu sonho, você teve dificuldade, buscou engravidar. E aí, quando você tá lá com o bebê se sentindo sozinha, você não tem o direito de reclamar. Não, claro Você que não pode reclamar da sua vivência. Gente, como pode? As pessoas, elas olham e assim, não é uma mãe, elas não conseguem ver que tem uma mãe se queixando ali que ela está cansada, porque ela é uma pessoa, ela é um ser humano. A mãe tá cansada. Parece que a mãe simplesmente está se queixando que ela tem um bebê e fala, não, gente, eu tô feliz com o meu bebê, eu só estou cansada. Ela não tem esse direito. E a gente coloca isso, né? O ser mãe é padecer no paraíso. A gente pinta de um jeito e esse amor... Me sumiu a palavra, me ajuda. O amor incondicional. Eu acho lindo a teoria do amor incondicional, porque eu acho que é você amar outra pessoa independente de quem ela seja, sem condições para amar. Mas essa ideia do amor incondicional da maternidade, ela não vem com essa teoria bonita por trás. Ela vem com, você vai ter que aguentar tudo. Sim. Em nome de algo maior. E aí, assim, então a gente tem, eu não sei... Aqui a gente, da outra vez que eu vim, eu não lembro se a gente deu dica de leitura ou de coisas para assistir... Mas tem toda uma teoria para falar sobre a maternidade construída, né? Então, a maternidade, obviamente, do jeito como a gente vive hoje, ela é desse recorte do que a gente está falando da nossa realidade atual, dessa classe social, desse movimento. Então, ainda tem maternidades e maternidades, né? A gente não vai conseguir falar por todo mundo, por todas as mães, que a gente não tem nem essa ousadia para tentar falar pela voz das outras mulheres. Para algumas pessoas isso ainda é mais difícil, para outras um pouco mais fácil, mas a gente tem algo em comum que une, que é esse lugar social materno. Esse lugar de repente, você é vista como mãe. Sim. E aí, quem é você por trás desse papel? Quem é você além dessa relação? Não tem. Não. Você não existe mais. Você não existe mais. Você sabe que eu me lembro que quando a minha caçula estava com 2 anos, eu fui pra faculdade. Eu resolvi fazer faculdade de enfermagem. Larguei tudo, né? Eu acho que eu já falei que eu sou formada em processos metalúrgicos. Eu larguei tudo e falei, eu vou ser enfermeira. E fui pra faculdade. E eu me lembro da sensação indescritível. A hora que eu entrei na faculdade, que eu liguei pra minha mãe e falei assim pra ela, nossa, sabe o que eu tô sentindo? Que eu sou uma pessoa, eu ainda existo. Gente, que forte isso. Não, foi demais, sabe? Eu mergulhei mesmo na maternidade, eu tive a minha primeira filha, 1 ano e 9 meses depois nasceu a segunda, e eu quis ficar essa primeira infância delas com elas. E de repente parece que assim, que eu voltei pro mundo, que eu não era só a mãe das meninas, e não que isso seja pouca coisa, isso é muita coisa, né? A minha vida, eu vivo em função de criar aqueles 2 seres humaninhos ali, né? Sim. Mas eu sou uma pessoa ainda, assim, eu existo por trás daquilo. Então eu lembro de falar pra minha mãe, nossa, eu existo, eu sou alguém, não sou só a mãe das meninas, eu tenho um nome. Sim. Eu tenho uma posição dentro da sociedade, além de ser mãe. Para além de ser mãe. Ser mãe é uma das coisas que eu faço. Exatamente. Não me resume. Eu gosto muito, puxando esse gancho ainda, de falar sobre explicar um pouquinho desse conceito da maternidade construída. Então, quando a gente fala o mito do amor materno, é da Badinter, ou Badinter, nunca sei como fala, mas fica aí já uma dica do dia. Quando a gente tem essa visão que a gente tem um índice de mortalidade absurdamente alto, mortalidade infantil, e quando tem esse clique da sociedade, né, que percebe que se a gente tiver uma mãe impactada nesse mito do amor materno, ela vai se doar por inteiro
apenas para que essa criança sobreviva. E aí essa criança sobrevivendo, ela vai dar frutos para a sociedade, sobrevivendo melhor. Tem uma sobrevida nesse amor materno. Então, quando a gente tinha antigamente, muito antigamente, então a gente está falando aí do século XVIII, acho que do século XVIII que a gente tem essa mudança, né? Antes disso, em muita cultura, muitas culturas, a gente tinha, a mãe tinha o bebê, paria várias crianças e muitas morriam, porque quem cuidava era tipo, tinha uma pessoa que cuidava de várias e não tinha esse impacto, esse vínculo que a gente de repente foi criando e desenrolando, né? Desenvolvendo para que isso existisse. Então, a partir desse momento, quando a gente encara e tem esse lugar social já tão pintado, a gente entra tanto na maternidade compulsória, então aqui no Brasil, acho que 50% das gestações não são planejadas, nem desejadas, elas só acontecem, né? E muitas outras mulheres acabam entrando na maternidade sem preparo nenhum, sem saber o que está esperando. Ah, tô vendo lá, eu assisti a novela da Globo, isso a Globo não mostra, e acha que é aquilo, né? E aí a gente entra de cabeça numa relação muito visceral, muito íntima. E aí, eu li maio, né? A gente está gravando isso em maio, acho que vai dar muito certo, embora esteja no final. Mas quando a gente vê de falar... Eu li alguns textos de falar assim, para mim, a maternidade, eu não me veria não tendo vivido isso que eu vivi. Não me veria, assim. Sim. Mas muitas pessoas trazem essa problemática e colocam na mesa. Eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Sim. No meu caso, eu adoro. Não, e super condenável pela E sociedade, super né? condenável pela sociedade. E aí eu não me vejo tendo um outro papel. Talvez porque eu tenha sido muito trabalhada nessa sociedade dessa forma. Mas eu adoro esse papel materno. Ainda assim, com várias questões, várias críticas, várias oscilações. Não à toa a gente vem aqui para falar sobre isso. E não à toa, eu, assim como você, me identifico. Eu também fui para a faculdade quando minha filha tinha 2 anos, a caçula. E aí eu cheguei lá e falei, não, eu vou trabalhar justamente nessa função, né? Em falar com outras mulheres e outras mães e outras famílias sobre isso. A gente vai mudando, né? A trajetória a partir da nossa vivência. Sim, é impressionante o quanto ela influencia, né? Então, assim, Muito. a maternidade influenciou demais quem eu sou hoje, influenciou demais a empatia que eu tenho por outras mulheres hoje, porque, principalmente quando a gente encontra elas no puerpério, né? Você vê, assim, é muito nítido que às vezes a gente encontra aquela mãe que ela tá sofrendo com todas aquelas transformações que vem. E ainda mais que a gente fala que nós estamos numa sociedade machista, infelizmente. Muito. E mais triste que isso é quando eu vejo alguns posicionamentos de outras mulheres que falam que odeiam as feministas. Eu falo, amiga, você ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu sempre aposto no não entendimento, porque Né? não tem assim, lógica nenhuma. Exatamente, né? Porque da onde vem o movimento feminista? Eu não quero ter controle sobre os homens. Eu quero ter controle sobre mim mesma. Sim, né? sim. Sobre os meus direitos, sobre o meu corpo e tudo mais. E o que eu mais vejo nesses puerpérios é aquele peso para as mulheres que até então carregavam um marido que ainda não entendeu a função social dele. Porque eles têm tempo para, né, Sim. elaborar quanto eles quiserem na maior parte das vezes, assim, Exatamente. isso é uma questão. E na grande maioria das vezes, o que acontece? Essa mulher assume os cuidados daquele marido, né? Que não faz, digamos assim, a metade dele, né? Um casal, você juntou ali, metade dessas responsabilidades são minhas, a outra metade é sua. Sim. E cada um é responsável por si mesmo, né? Pelos seus problemas, pelas suas questões pessoais ali, o que precisa trabalhar, o que você precisa melhorar, etc e tal. E de repente ela se vê com um recém-nascido, onde ela está sobrecarregada com aquele bebê e com o filho da sogra. Muito bom. Você olha e fala assim, meu amigo, você precisa se achar nessa bagunça aqui. E é onde o puerpério pesa mais ainda, né? Porque, putz, eu tô nessa e eu tô sozinha nessa. Porque quem eu achei que tava aqui super parceiro comigo, salvo algumas exceções, a gente vê um movimento de alguns homens ainda, um movimento lento, mas alguns homens que vêm buscando uma paternidade mais ativa, mas a gente percebe que na grande maioria das vezes nada mudou pra eles. É que E tem tá um tudo tanto, bem, né? é uma escolha, né, a deles, o quanto eles querem estar implicados nesse papel e até onde e quando é uma escolha. Então, os homens que escolhem estar ali de fato, ótimo, maravilhoso, que bom.
Mas alguns simplesmente, ou eles brincam no começo, né? Tipo, tô aqui, que legal, não sei o quê. De repente eles cansam um tanto. Sim, Parece que eu não gostei. Eu não gostei dessa brincadeira, gente. Tô falando de forma irônica, mas a sensação que eu tenho é essa, assim. Eu não gostei dessa brincadeira, cansei. Cansei, tô saindo fora. Tô saindo fora e eu vou fazer outra coisa da minha vida. Daí e aí larga aquela mulher, vira o super Sim. pai do Facebook, do Instagram. Do Instagram, né? o pai de final de semana. Exatamente. Que pega a criança, leva pra tomar um sorvete. E acha que aquilo E ali acha ele que tá aquilo é o cumprindo auge. a função social dele como pai. Sim. Isso aí, é um super pai do final de semana. E Isso é acabou. muito difícil, gente. E isso quando a gente não vê ainda aqueles pais, né? Que os filhos já estão maiores, vão pra escola, mas quem olha a agenda? A mãe. Sim. Se a criança não entregou a atividade, o problema é de quem? Da mãe. Não, as escolas ainda, né? Isso é uma questão. Eu não sei se você já reparou, eu já fiquei bem incomodada com isso, mas de receber questões da escola direcionadas para mim. E assim, o pai das meninas, ele estava completamente apto, possibilitado, uma pessoa maravilhosa para resolver questões das meninas, mas eles direcionam para a mãe. Você sabe que essa semana eu estive na faculdade para ver apresentação de trabalhos de outras turmas, né? Uhum. E o que me chamou muita atenção foi um trabalho de uma turma de psicologia. O que me chama atenção, né? Eles estavam falando sobre os transtornos na adolescência, principalmente a automutilação. Tá. E deixava claro, assim, como os fatores de risco, né? Que aonde eles mais observavam ali que acontecia a automutilação. Principalmente nas meninas, né? Adolescentes que sofreram abuso sexual, abuso físico, né? Que são as palmadas e tal. E que tinham uma qualidade baixa de relacionamento com a mãe. Eu não perdoei, gente. Você não perdoou lá? Eu tava na banca, eu não perdoei. Porque eu falei assim, nossa, que engraçado. Se o pai bate, é o quê? É abuso físico. Tá, se o pai é ausente, se o pai é isso, se o pai é... Nada é ruim pro pai. Mas a mãe, ela nunca tá classificada dentro das outras situações. Se ela é uma mãe que faz um abuso físico, né, qualquer coisa assim, é uma qualidade baixa de relacionamento com a mãe. E daí o pessoal ainda olha e fala assim, não, porque existe o complexo de Electra e não sei o quê, o complexo de Édipo. Eu falei, cara, nós estamos em 2022, até quando a psicologia vai se prender a isso? Nós temos tantos adultos, tantos adolescentes que precisam trabalhar questões, que a gente precisa desenvolver uma sociedade melhor, com outro pensamento, e vocês ainda estão presos nisso, até quando? Né? E perpetua. Mas é um questionamento que pouco se faz, né? Sim. Infelizmente, ainda é. E quando a gente entra nisso, de talvez alterar, eu já tento falar assim, mas ao invés da gente falar, então, a maternidade, a gente fala da parentalidade. Sim. E a parentalidade é um tanto disso, né? Então, quem tá com você nessa, e a gente pode ter formações diversas nesse processo, e aí quem tá com você? Então, ótimo, a gente vai parear esse cuidado dessa criança, desse bebê, dessa pessoa, né? Essa pessoa que tem formação. E aí, dessa forma, não tão dividida, porque enquanto a gente tem essa divisão, a mãe é a principal responsável, a mãe tem esse instinto materno, gente, quer ver uma coisa que me deixa maluca? Maluca. Tem duas coisas, eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu vou desabafar, amiga. Porque são duas coisas que eu fico extremamente irritada. Ó, até me mexi na cadeira, já me dá até um ciricutico só de pensar. Eu odeio quando falam de instinto materno, é a primeira coisa. Não, mas é porque a mulher, a mãe, a menina, a criancinha brincando de boneca, né? E a gente já chega e fala, olha, esse instinto materno, gente, sabe? Não, né? Não vou negar a nossa parte biológica, quem sou eu, não tenho essa ousadia toda, mas a gente aprende muita coisa. Então a gente dá a boneca na mão das crianças, das meninas, desde muito cedo. E a gente não tá dando pros meninos bonequinha para eles brincarem de ninar, para eles brincarem de alimentar, trocar fralda ou vamos brincar de casinha. A imensa maioria dos meninos socializam ainda com outras brincadeiras e as meninas são direcionadas para esse papel cuidador, né? Treinadas desde muito piticas. Vamos lá, quanto mais cuidadora, mais mocinha, Mais bonitinha. mais bonitinha, olha isso, gente. E a outra coisa que me deixa assim possessa. Eu fico muito frustrada quando eu leio. Assim, não é uma crítica direcionada a ninguém que fala esse tipo de coisa. Eu, inclusive, brinco com isso na minha casa, mas veja bem, politicamente, socialmente falando, eu acho muito problemático, que é quando a gente fala que eu sou mãe de pet ou mãe de planta. Porque eu até brinco, eu falo assim, quando você sai para trabalhar, o pet fica assim, você coloca comidinha e daí eles ficam.
Eu tenho vários pets na minha casa, gente. 2 cachorros, 2 gatas e um hamster. No caso, eu sou a pessoa que cuida dos bichinhos. Mas não é a mesma coisa, não tem esse não impacto. E aí foi, né? Então, mãe de planta. Eu falo, gente, adoro, também tenho minhas plantinhas. Mas a gente tá falando do desenvolvimento de um ser humano e que tem um impacto social. Que tem um impacto social concomitante ao papel social dessa mulher que está sendo implicada no lugar de mãe. Porque, que assim, muitas não conseguem. Ter um filho é muito mais do que colocar uma criança no mundo. Muito mais, né? sim. Eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com um amigo na faculdade, quando eu fiz a primeira formação lá atrás, ainda nessas questões sobre ter dificuldades para engravidar e tudo mais, que ele falou para mim, olha... Ele já tinha um filho, ele falou pra mim, gerar um filho é 1% do que é a real parentalidade da coisa. Sim. Claro que pra alguém que quer muito aquilo, a gente recebe mal aquilo ali. Mas, gente, hoje que eu tenho as minhas filhas e a preocupação que eu tenho do ser humano que eu estou deixando para essa sociedade, você vê que realmente é 1%. Aquilo ali, olha lá se chegar a 1%, pequeno. É muito pequeno, perto do que é todo o desdobramento ali que vem com a chegada dessa criança, né? Então, assim, nos primeiros anos vem aquele cuidado, então a gente vai ver questões do aleitamento, introdução alimentar, né? Um bom desenvolvimento de um sistema imunológico, os cuidados para que aquela criança sobreviva, né? Sim. Uhum. Então, assim, todos esses cuidados. Depois de alguns anos, a gente começa a inserção social dessa criança com outras crianças. E daí a gente começa a pensar em que ser humano eu estou formando, né? Que sociedade que esse ser humano vai encontrar, as reações que ele vai ter e o que eu preciso ajudar. Então eu vejo assim, às vezes as minhas filhas, isso aqui é um excesso de raiva, ela precisa aprender a controlar esse sentimento. Sim. Isso aqui é uma ansiedade que está aparecendo, que ela precisa aprender a trabalhar essa questão da ansiedade. Veja só, isso tudo que a gente faz no manejo das crianças, que a gente está ali na lida e nessa relação tão íntima, a gente faz concomitante aos nossos processos. Sim, então, exatamente. Veja só, porque a gente ainda existe. A gente ainda existe com todas as questões, então com as emoções, com as vulnerabilidades, obviamente, né? A gente não fica super mulher só porque a gente virou mãe. E aí, quando a gente olha a criança com uma dificuldade de manejo, porque eles estão em desenvolvimento, estão aprendendo, uma dificuldade de manejo das emoções, e a gente olha para as nossas, não é mesmo? E fala assim... Então, não, muitas vezes eu já olhei e pensei assim, nem eu sei lidar com isso ainda. Deixa eu ver como que eu posso começar a encaminhar isso aqui. Ou acolher a sua emoção. Sim. É muita coisa. E aí tudo isso, a gente voltando um tantinho, né, na parte do cuidado parental. Quando a gente tem outra pessoa implicada, se esse foi o plano, então eu acho que tudo bem se a decisão é tipo, eu vou ter o cuidado parental solo. Mas se o plano é parear com outra pessoa, a ideia é que essa outra pessoa também entre em ação. Sim. Que a gente não fique como responsável pelo manejo das emoções, pela ajuda, pelo como que a gente acolhe, até onde a gente vai, até porque a gente não vai dar conta de tudo. Sim. A gente não vai dar conta de tudo, gente. Não dá. Não dá. Não, às vezes tem gente que olha pra mim e fala, como você dá conta de tudo, eu né? Não dou. Ainda mais a gente, dentro do nosso meio ali, né? Então, assim, poxa, às vezes me ligam 3 horas da manhã, tenho parto, putz, eu sento na cama, boto minha roupa ali, tô saindo que eu vou trabalhar, não sei que horas que eu volto. Fora isso, tem uma faculdade acontecendo, tem os pets em casa, tem as minhas filhas, levar a buscar na escola e outras coisas que elas precisam fazer, atividades extras e tudo mais. E as pessoas falam, como você dá conta de tudo? Não dou. Não dou conta, gente. Então, assim, eu tenho muita sorte que eu tenho uma puta rede de apoio. Minha mãe e minha sogra me ajudam demais. Então, assim, poxa, hoje jantaram pizza, mas eu sei que amanhã a minha mãe vai falar pra mim, olha, se não der tempo, vem aqui que eu vou fazer um arroz, um feijãozinho fresquinho, vou preparar os legumes que elas gostam. Meus filhos gostam de legumes, gente, é porque eu... E daí, minha introdução alimentar que deu certo, por sorte. Um tanto de busca e um tanto de sorte, né? Acho que tem muita sorte e pouco mérito. Eu reconheço. Mas assim, então eu sei que essa rede de apoio ali vai me ajudar. Alguém que vai buscar, alguém que vai levar, que vai me ajudar com tudo isso. Rede de apoio, é bem clichê isso, né? Mas é muito difícil ficar sem rede de apoio. A maternidade ela fica ainda pior e mais cruel quando a pessoa não tem rede de apoio. Exato. Você sabe que às vezes eu vejo pessoas que eu olho e falo assim, gente, como que faz, né? Sem
sem pedir ajuda para alguém, sem ter alguém ali para estar compartilhando? Consegue? Eu confesso que eu tenho essa curiosidade. Eu não sei. Porque eu não consigo, né? Eu também não sei. Olha, eu fico bem reflexiva nessa parte, porque quando a gente está falando de um casal heterossexual que decidiu ter filho, e muito comumente os caras se retiram do cenário por trabalho, porque a vida social chama e é mais possível deles retornarem, e as mulheres acabam pegando mais essa parte do cuidado, de dar conta de tudo, não dá? Aí a gente vem pro que eu acho que pode ser o título desse programa, né? Tipo, a mãe tá cansada. Muito. A gente fica cansada, gente. A gente tem vontade de fazer outras coisas às vezes. A gente tem necessidade de falar sobre outras coisas também. Sim. Não, isso é condenável socialmente, né? Então você fala assim, nossa, se meu marido me ligar hoje, né, e falar, olha, eu tenho um happy hour com o pessoal do trabalho, preciso ir. E, puxa, eu super incentivo, acho que é necessário fazer esse social, né? Não, beleza, vai lá, tá tudo certo. Ah, cadê que não chegou ainda? Se alguém ligar em casa. Não, era um happy hour, ele tá com os amigos do trabalho, daqui a pouco tá em casa, né? E tá tudo bem. Vou botar as crias pra dormir, tudo bem. Mas e se a mãe vai pra um happy hour? Cadê seus filhos? Como assim? Você é casada? Não, peraí, você nunca ouviu essa pergunta? E com quem ficou as crianças? Não, sempre. E com quem você deixou as crianças, gente? Eu falo que eu coloquei um potinho de água e comida e tranquei a casa. Ah lá. Assim, eu coloquei um tapetinho lá pra elas, um Tá potinho tudo de bem, água elas de se comida viram. e elas se viram. É aquela cena daquele filminho, olha lá, a minha referência infantil. Acho que é Meu Malvado Favorito. Isso! Que ele coloca tipo, um monte de coisa ali e fala, vai, ó, vai dar certo. Vai dar certo, Não é tá assim, aí. gente, não é assim. Não é assim. Mas é condenável pra mãe que sai. Como assim? Você não pode, isso não é o seu papel. Você não é solteira, você não pode fazer isso. Né? Então você vive pra maternidade, olha, pro mas trabalho, a mãe e pra solteira casa. também recebe esses questionamentos, tá? Gente, eu acho um absurdo como A mãe que em processo divorciada. seletivo as pessoas ainda perguntam quando, né? Ai, mas e aí, você é mãe? Sou. E com quem vai ficar os seus filhos enquanto você trabalha? Mas para os pais ninguém pergunta. Ninguém pergunta, gente. Né? Então, olha, assim, acho que a gente pode abrir quando esse episódio for ao ar, a gente pode abrir uma caixinha perguntando para os homens das nossas bolhas todas, se alguma vez alguém fez essa pergunta para você. Com quem tá seus filhos enquanto você está aqui trabalhando, e se seu filho se ficar divertindo? doente, quem vai ficar com ele enquanto você trabalha? Isso é muito cruel, gente. Isso é muito cruel. Não é para ser assim. Então a gente não tá dizendo que enfim, os homens são culpados, não é isso? Não é isso. Vamos esmiuçar. Na verdade, mas sim, acho que essa precisa participação, de uma equiparação. exato, essa participação que não é ajuda, vamos lá, exatamente. né? Pai não ajuda, gente. Pai não ajuda. Ajuda, Pai a gente tem da rede de apoio. Exatamente, que me ajuda minha mãe, minha sogra. Isso, né? minhas irmãs me ajudam muito. As duas são minha rede de apoio. Agora, pai, não. Pai é pai. É pai. Ou tem um pelo papel. menos deveria. Sim, é um papel equiparado ao meu. Eu sou mãe, ele é pai. No caso, a gente decidiu ter as filhas juntos. A gente entrou nessa viagem aí de criar duas serumaninhas. E aí, nesse processo, eu não sou mais responsável por elas do que ele. E ele não é mais responsável por elas do que eu. Sim, exatamente. Embora socialmente seja diferente. Socialmente, a gente é visto diferente. É muito diferente, né? E o impacto emocional também. E assim, eu acho que outra coisa que me impressiona, além dessa cobrança social, é que eu vejo muito que os homens ainda não entenderam esse lugar deles. Entendeu? Eu acho que a gente podia gravar um podcast com um pai. Eu também acho que a gente poderia convidar um pai aqui pra gente... Ou vários, vamos ouvir deles. Me Vamos conta. ouvir deles. Me conta como Deixa eu que tentar é ser entender pai, isso, né? Quando você vê as questões, precisa trabalhar com seu filho, o que você pensa? Quando que você se sentiu pai? Exatamente. Mas vamos ficar nessa pergunta, acho bem interessante. Quando que você se sentiu mãe lá? Putz, quando que eu me senti mãe? Não sei, eu acho que... Se sentir mãe, eu brinco que assim... Eu quis tanto ter filhos que as minhas filhas foram geradas primeiro no meu coração. Eu acho que sempre é assim, quando a gente quer. Independente de ter sido então, gerada assim, no ventre nosso ou de outra pessoa. Sim. Primeiro a gente então, assim, desenvolve, eu falo né? que primeiro elas cresceram no meu coração, até que isso cresceu tanto que a minha barriga cresceu também, né? Mas
noção da dimensão da maternidade eu fui ter depois. Eu fui ter muito tempo depois. Eu sempre compartilho com as mães que eu atendo, né, uma coisa assim engraçada, que eu me lembro quando a minha filha mais velha começou a falar. Porque primeiro eles começam a falar e é um papagaio de pirata, né? Eles só repetem tudo que você fala. Então você fala oi, fala tchau, fala beijo, e a criança vai repetindo. Mas eu me lembro do dia que eu fui interrompida. Eu estava dirigindo, meu marido estava do lado, a gente estava conversando e ela me interrompeu com uma linha de raciocínio. Ela era pequena, ainda uns 2 anos e alguma coisa. E foi aquele momento que eu tive aquele impacto do eu tenho um ser humano. Ela pensa. Sozinha, autônoma. Né? É um ser humano autônomo. Porque eu acho que muitas vezes, nessa maternidade tão louca, né? Onde as mulheres estão tão sobrecarregadas, a gente faz muitas coisas no automático. Então, chega com aquele bebezinho em casa, eu tenho que dar amor, eu vou dar o peito, eu vou dar banho, eu vou trocar, eu preciso manter viva aquela criança, né? Então, a gente faz tudo no automático. Eu me lembro que raras as vezes, eu sempre falava com as minhas filhas, sempre conversei, desde pequenininha, desde a barriga eu conversava. Mas assim, nunca fui aquela mãe que foi trocar e falou, olha, calma, que agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Não, eu fazia o que tinha que ser feito. E quando ela me interrompeu com aquilo, eu falei, putz, é um ser humano de verdade, né? Ela pensa, ela tem uma linha de raciocínio e eu preciso trabalhar tudo isso. Então foi ali que eu tive noção da dimensão do que era ter filhos. E você? Então, eu lembro que esse questionamento do tipo... eu vou dividir um negócio que eu acho que eu nunca verbalizei, acho que eu nunca falei isso em voz alta, gente. Eu lembro que na gravidez da minha primeira filha, eu ficava pensando assim, como que eu vou falar com ela? Eu vou falar, tipo, vem com a mamãe, eu sou a mamãe. Como que eu falo isso? E eu lembro que essa coisa foi crescendo na minha cabeça. Tipo, eu não consigo me ver mãe. E aí, como é que eu vou falar? Ela vai sair de mim? E eu tava super empolgada e eu quis muito ser mãe. A minha gravidez foi desejada e planejada. E aí, quando ela nasceu... Bom, já contei um tanto aqui no outro episódio, mas ela nasceu e foi separada de mim, né? E aí, quando ela voltou, eu acho que foi, na verdade, no dia seguinte, assim, que ela veio pro meu colo e era pra eu dar mamar pra ela. Ela já tava comigo, né? Passou a noite e tal, mas eu lembro que no dia seguinte, acho que eu tava mais acordada, e ela no meu colo, assim, eu olhei pra ela e fiquei olhando um tanto com esse pensamento. Eu falei, eu sou sua mãe. E eu olhava e ficava com isso, sabe? Tipo, eu sou a sua mãe, a sua mãe. Essa palavrinha mágica aí que as pessoas falam, tipo, mãe, sou eu. Você tá aqui comigo, só comigo. Mas me dá conta também de fato do que era esse impacto, que era ser mãe. E aí, assim, além de ser mãe da Isabela. Como era isso? Quem era a Isabela? Quem é você aqui, filha? Como que a gente vai desenvolver essa nossa relação? E depois, de novo, vivi isso de uma outra forma, mas como eu era mãe da Clara. Gente, e perceber as personalidades. Elas são né? diferentes. Eu falo, mãe é um ser muito louco. Eu me lembro, eu sempre tive os extremos em casa, né? Então, uma muito boazinha, muito quietinha, a outra muito mais agitada, né? Que acordava mais. E olhar e falar assim, porque você tem o primeiro, daí você dá conta do primeiro. Daí você decide ter o segundo. Daí você fala, não, eu já tô craque, nisso aqui tô arrasando. E agora eu vou ter o segundo. E ele vem, plau, na sua cara, né? Você não entende de nada. Tudo diferente. Porque é outra pessoa. É outra pessoa, gente. São relações que a gente desenvolve. E assim, eu me lembro daquele choque que nos primeiros dias a minha filha me mostrou que ela era outra pessoa. Que daí eu já tinha noção da dimensão do ser humano, né? E daí ela me mostrou claramente que ela era outra pessoa. Que ela tinha outros traços de personalidade e que eu teria que lidar com isso. E eu me lembro, assim, de momentos difíceis da maternidade, que quem sempre foi um puta companheiro para um desabafo meu foi meu pai. Que legal. E eu me lembro de muitas vezes ligar para ele e falar assim, todo mundo me falava que ter filho era caro, ninguém me falava que o difícil era administrar conflitos. Você sabe o que é administrar conflitos? Eu acho difícil deixar os pratinhos rodando. Ele falava, porra, tem que administrar isso aqui, tá difícil demais, uma faz isso, uma faz aquilo, não sei o quê. Não sei quando isso acaba, se é que acaba. Não, você sabe que meu pai tentou me convencer que ter o terceiro era melhor. Que quando vem o terceiro faz uma intermediação. Eu falei, eu não vou pagar pra ver porque com 2 tá muito difícil. Eu nunca soube dessa teoria, parei na segunda. Tá muito difícil. Eu
eu vou parar isso aqui, essa brincadeira não tá dando certo. Eu lembro lá, me veio agora, que eu fiz o curso de doula quando minha filha tinha 10 meses, né? A mais velha. Aham. E aí, no curso, eu fui com ela vários dias, porque não tinha com quem deixar. E eu não lembro de quem foi essa aula, e foi um recorte, então é uma narrativa que eu vou falar de uma lembrança que eu tenho. Então, talvez nem tenha sido essa a fala exata, mas em algum dado momento, em alguma aula do curso de doula, falaram, né, na aula, que a maternidade e o amor, ele vai ser construído ao longo do primeiro ano da criança. Enfim, eu não tenho nenhuma base científica, nada para trazer essa teoria. Mas esse amor que ele vai sendo construído ao longo da nossa relação com essa criança, né? Então, quando você fala, eu tenho que administrar conflito, quando você fala, vem outra pessoinha totalmente diferente, cada vez que a gente entra nessa relação, é mais uma relação. Tipo, outra relação, gente. Sim. Então, no começo, algumas pessoas têm esse apaixonamento pelo bebê, essa coisinha, você fala, ai, que delícia, que coisa visceral. É visceral, né? Para algumas pessoas mais, para outras isso só é muito insuportável, então a gente também tem essas nuances todas, mas esse começo ele é visceral. A gente pega e fica com essa coisa do cheiro, do toque forte, né, intenso. Mas depois não é sobre isso. É uma relação de pessoinha em desenvolvimento e a gente. Que tem os nossos traumas também, os nossos conflitos. Que também está aprendendo a lidar. Que muita coisa a gente está podendo falar só agora, né? Porque a gente Exatamente. vinha de gerações que muita coisa não era dita. Então, ótimo, alguma coisa agora a gente coloca na mesa. Tem aí essas coisas aí, tipo podcast também. Sim. E a tecnologia que ajuda um tantinho. Mas a gente conversar e falar sobre... Cada vez a gente desenvolve uma relação. Então, a teoria do seu pai, eu também não pagaria para ver, porque pode até aliviar o conflito, mas de repente vem outra pessoa ali na sua vida. Não, eu falei, não, gente. Meu pai vem de uma família de 6 irmãos, né? Meu pai também, além disso, é filho de pais separados. Então, além do meu pai ser criado com 6, mais 5 irmãos, ele foi criado com mais não sei quantos primos, porque quando a minha avó se separou, o meu bisavô acolheu de volta a filha, com 6 filhos. E ele ainda tinha, naquela época as pessoas continuavam tendo filhos, não sei o que, tanto meu pai tem tios que têm uma idade próxima dele. Entendi. Então ainda tinha os outros tios, já tinha alguns que estavam servindo o exército e outros que ainda eram menores ali. Então foi criado com muita Mas criança. eu acho que essa realidade de várias crianças, eu acho que tem as suas dificuldades, mas também tem uma coisa um tanto no embalo, sabe? Tipo, o mais velho também vai cuidando do pequeno, Isso. a comida é de monte pra todo mundo, o negócio, vai a hora do banho, eles vão ficando mais autônomos mais cedo. Sim. E agora a gente vive mais de uma forma individualizada, né? Sim. Então, assim, na minha casa sou eu e minhas 2 filhas, né? Eu e minhas 2 filhas. Tem conflito? O conflito tá posto, a adulta sou eu. Gente. Muitas vezes eu me valio dessa explicação. A adulta que sou eu. A adulta então, que sou eu. Vamos segurar a onda aí. Eu Mas sou por adulta. quê? Eu sou a grande e Eu você é sou pequena. Sim. Mas, gente, é difícil. E falando sobre tudo isso, eu vi um filme muito legal. Você estava falando sobre literatura e tal. Você já assistiu aquele filme Tully, com a Charlize Theron? Não, nunca nem ouvi falar. Gente, é muito legal. Toda mãe tem que ver aquele filme. Tully. Tem no Netflix? Putz, eu não, acho que não Alguma tem no Netflix. plataforma? Eu acho que vai ter no Google Play, pagando alguns dinheirinhos ali pra alugar. Entendi. Tá. Deveria estar disponível gratuitamente em todas as plataformas de streaming aí, porque eu acho que é Gente, super porque assim, né? A válido. gente já tem um monte de streaming. Agora, esse negócio de ter que baixar filme ou assistir de outro jeito, não consigo, não dou conta. Então, Pois tem é. que estar na plataforma. Já tem que assinar 500 streamings, né? já é demais pra mim. Então, ok. Mas é um filme muito legal, que ele retrata muito esse puerpério e essa sobrecarga da mãe, né? Legal. Então, ela representa um papel de uma mãe que acabou de ter o 3º bebê, o pai ausente, né? Então, aquele marido que volta a trabalhar e não vê as questões ali da esposa, que tá ali o tempo todo ou com o bebê, ou tirando leite, ou fazendo N coisas que ela precisa fazer para as outras crianças que também estão ali. E ela aparece uma babá que o irmão mandou para ajudar ela a cuidar dos filhos. E tem um final surpreendente, eu não vou dar spoiler Não aqui. dei spoiler, mas entendi. Mas assim, ele retrata muito, de uma forma surpreendente, inclusive, essa questão do cansaço materno, dessa invisibilidade social, dessa questão das pessoas não verem que aquela mãe não está bem,
não darem atenção que aquela mãe está sobrecarregada e que ela precisa de ajuda. E ainda as cobranças sociais que vêm em cima disso, né? Que eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho, o puerpério, além de tudo, ele traz essas questões dessa invisibilidade materna, como também traz questões de visuais disforme, né? A gente se olha no espelho e você nem tá grávida, nem tem o corpo de antes. Você tem que conseguir lidar, além do cansaço, da falta de sono, daquele bebê que te requisita o tempo todo e as outras demandas que tem a casa, a vida e tudo mais. Você ainda tem que lidar com essa questão de se olhar no espelho e ter que falar, eu preciso ser gentil comigo, meu corpo acabou de fazer um ser humano e não é Nossa, de um como dia isso é pro difícil, outro né? que isso vai voltar. Não, porque também é muito pesado pra gente se cobrar e falar, eu tenho que ser gentil comigo. Não estou sendo gentil comigo. Tipo, eu olho no espelho e eu tô com raiva disso. Ou eu não tô me encontrando aqui. Ou eu tenho vontade só de chorar. Sim. E eu acho que esse discurso que facilmente a gente tem, né? Então a gente tem que ser gentil. Mas é muito difícil, isso, gente. É muito difícil. Você falou do filme, eu não sei, eu não assisti o filme, mas me veio um tanto aqui o livro. E esse livro, ele mexeu muito comigo, muito, muito, muito mesmo. Desses livros que às vezes a gente começa a ler e parece que eles entram na gente ou a gente entra neles, sabe? Uhum. Sem nem explicar o que é isso que acontece. Mas é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Então, esse livro, ele não tem nada de romântico sobre a maternidade e ele nem... Eu nem sei dizer exatamente, ele é bem curtinho, não sei se você já viu ou já leu, então eu recomendo muito a leitura dele, muito, muito mesmo. Ele tem uma leitura muito tranquila, muito fácil assim de acessar. Não é um livro denso na escrita, mas a temática é densa. Uhum. E aí, basicamente, eu não vou dar spoiler, mas tem o filme no Netflix, eu não assisti ainda, por algum motivo eu tenho uma barreirinha, assim, que cada vez que eu coloco pra assistir esse filme eu falo... não é isso ainda. E o livro foi o amor da minha vida, um doce. Mas ela fala um tanto a história de uma mulher que em algum dado momento, com 2 filhas, e aí quando posso até estar falando besteira, faz 2 anos que eu li, e a memória às vezes ela trai a gente, né? Mas em resumo do resumo, é a história, as filhas já são adultas, e aí esse livro ele passa nessa história dela, contando um pouco da vida dela, no momento em que ela tá de férias numa praia. Uhum. E aí, quando as filhas eram pequenas, em algum dado momento, ela surtou, por um tempo surtou. Não sei se é essa palavra, que eu não sei se foi um surto, mas ela simplesmente quis ir embora. E ela foi. E aí ela volta, depois de muito tempo. E ela contando essa narrativa dela ter tido vontade de ir embora, quando ela quer ir embora, mas ao mesmo tempo depois ela quis voltar. Esse conflito materno. Então a gente nem fala só do puerpério, porque e aí, óbvio, o puerpério tem também as suas questões emocionais, hormonais e disformes, igual você falou. Mas esse impacto que tem também, eu acho que em outros tipos de maternidade, né? Quando a gente adota uma criança, por exemplo. E aí essa chegada de uma relação em que ela não é igualitária, ela não é equânime. Você estar acima, você tem que educar, você tem que criar, você tem que manter. E um tanto de um voto pela vida, né? Não sei, nem sei o que falar disso, assim. Mas quando a gente só abre os braços e fala, bem... Porque quando a gente decide, é um ser humano inteirinho, fala assim, eu não sei quem você vai ser. Eu não sei o que você vai gostar, eu não sei se a gente vai concordar nas visões de mundo. Como isso é difícil. Eu não sei se você já teve essa preocupação em algum momento. Que assim, eu divagando, né, da maternidade aqui. Mas com as minhas filhas, eu vivo hoje esse momento dessa preocupação com a formação de caráter, de quem elas vão ser e tudo mais. Mas em algum momento eu já tive aquele medo e se eu não formar uma boa pessoa? Eu vou amar incondicionalmente, né? Tanto que a gente percebe que uma mãe ela não abandona o seu filho independente do caráter, né? Você vê, por exemplo, essas pessoas que acabam perdidas em meio ao crime e tudo mais, e que aquelas mães continuam indo visitar, continuam acolhendo e tudo mais. Mas a gente pensa assim, gente, mas e se eu falhar na minha missão e eu não formar uma boa pessoa? É muito cruel, né, que isso fique colocado como sendo uma missão em grande parte nossa.
eu pensei em outro livro e outro filme. Eu tô divagando bastante. Outro livro é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Tem um filme também. E o filme eu gostei, ok, mas não é o filme, é o livro, que é a mãe narrando um filho lá nos Estados Unidos. Esse livro ele não é baseado em fatos reais, mas ele tem um background de coisas que aconteceram de verdade. Então ele não é uma ficção. E basicamente é a história de um menino que causou daqueles crimes que tem lá nos Estados Unidos, mais lá, né? De entrar na escola, sabe? Essas coisas bem dramáticas. E é a visão da mãe de ter criado este filho. E depois, quando ele vai preso, como é isso pra ela. E assim, fortíssimo, porque a gente ainda tá falando dos extremos, mas pode ser também, e em grande parte isso vai acontecer, que nossas filhas, por exemplo, elas tenham escolhas na vida que a gente não concorde. E tudo bem. E é você olhar pra isso. Não, e é difícil olhar e falar, e tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem? Não tá. Não tá, é muito difícil, gente. É muito difícil. Porque a gente fica nessa... um tanto egocentrado também, né? De falar, não, é meu poder. Eu tenho o poder de melhorar isso, de resolver. A gente não tem todo esse poder. Não, a gente segue, eu sigo. A gente não, né? Não posso falar por todo mundo, que eu não sei como que as mulheres raramente conversam sobre isso, raramente externalizam isso, né? Ainda é muito tabu. Mas, assim, eu, pelo menos, tenho aquela preocupação de que elas possam fazer escolhas, mas que elas façam boas escolhas, né? Então, assim, tá tudo bem se o que elas escolherem não for o que eu gostaria. Por exemplo, você olha lá aquele ser humaninho, quando nasce, fala, ai, que lindo, olha, vai ser médica. Ai, vai ser obstetriz. Ai, vai ser advogada, né? E tudo bem, se de repente crescer e falar, não, mãe, eu vou ser artista plástica, né? Você fala, nossa, não tem nada a ver com tudo que eu idealizei, e tá tudo bem. Sim. Mas é o medo de fazer escolhas ruins. Eu, pelo menos hoje, eu olho para as minhas filhas e penso assim, eu vejo aquelas coisas que os meus pais acertaram e eu tento reproduzir, aquelas coisas que eu acho que poderiam ter sido diferentes e eu tento consertar. A gente tem muito acesso à informação, então eu tenho uma preocupação com aquela questão, o que é neurocompatível aqui, do que eu estou falando, o que elas podem realmente absorver, o que ela tem capacidade mental com essa idade para absorver. Então a gente sempre está trabalhando todas essas questões, tentando fazer o melhor possível, né? Daquela preocupação de que façam boas escolhas no futuro, porque é um ser humano. Em algum dado momento, eu vou ter zero controle sobre isso, né? E daí fica o quê? Fica aquela coisa assim, eu penso que eu preciso criar mulheres fortes para que elas suportem o peso que é ser mulher, porque é um peso, gente. Você pega aquele ultrassom na gestação e o médico fala, é uma menina. E daí você fala, caraca, tudo que ela vai carregar nas costas, né? Porque as mulheres são mais estigmatizadas, as mulheres são sobrecarregadas, as mulheres são julgadas diferentes socialmente. A gente recebe menos, né? nos nossos trabalhos, a gente ocupa menos cargo de poder, a gente tem menor chance de atingir autonomia, a gente é violentada em muitos aspectos. Quando a gente fala disso, eu me lembro de uma frase que eu vi há uns tempos atrás no Instagram falando, né? O maior medo dos homens quando vão pra cadeia é de serem estuprados. Imagina se eles soubessem que esse é o maior medo das mulheres todos os dias. Todos os dias. Então é assim, nossa, às vezes eu vejo meu pai falar, né, meu pai e minha mãe, às vezes a gente conversa, eu falo, vocês eram loucos, com 13 anos eu pegava metrô sozinha, né? E a minha mãe olhou pra mim e falou, mas você sempre foi muito esperta. Eu falo, meu Deus, não é sobre isso, e se as minhas gente? filhas forem duas manés? Não, e assim, e não é sobre isso. Olha, vou fazer um parênteses de contar uma coisa atual e expor um pouquinho de uma vivência da minha casa, assim. Bom, eu sou mãe de uma menina adolescente, né? Bem adolescente agora. E ela estava saindo de casa, começou agora, então ela vai comer com as amigas. Mãe, posso ir no shopping com as amigas? E inclusive hoje ela tá na primeira festinha adolescente da vida dela, sem ser aniversário, tá?
E aí ela tava saindo de casa com uma saia, que não era uma saia super curta, mas era uma mini saia, um cropped. Basicamente eu tô com cropped, ela estava com cropped. E aí a hora que ela tava se arrumando, eu virei pra ela e falei assim, não dá pra você sair assim, filha, não dá. E aí quando eu falei isso pra ela, eu me peguei extremamente perturbada, eu falei, nossa, a menina tá ótima, assim, ela tá linda, super arrumada, empolgada, e ao mesmo tempo aquela preocupação do tipo, não dá. As mulheres são estupradas em qualquer vestimenta, né? Sim, de burca, sim, inclusive. de burca. Mas essa coisa do tipo, de eu olhar pra minha filha, ela vai estar sozinha numa festa de saia, e aí o que pode acontecer com ela é horrível. E quando eu me peguei falando isso pra ela, depois eu mesma já voltei atrás e falei, não, porque além de tudo eu já tô dando um discurso de que a culpa é sua, de que você tem que ser esperta, de que você tem que saber se virar, você vai ter que saber conduzir a situação. E a verdade é que não tem como conduzir a situação quando você é vítima. Sim. Então, quando eu falei isso pra ela, eu ainda tentei pincelar e melhorar depois. Minha irmã estava em casa também e acho que isso ajudou, de falar assim, não é sobre você e nem a roupa que você usa. Não é sobre isso. Mas a sociedade ela é muito cruel. Sim. E ninguém vai te perdoar nisso, assim. Então, por medo do que você pode passar, o quanto que a gente consegue te proteger um pouco mais, te colocar numa bolha. Mas é mais uma função materna que, gente, quando eu peguei a minha filha no colo, lá atrás eu até podia idealizar, mas eu nunca tinha me visto nessa situação. Porque eu tinha filhas pequenas. E aí, de repente, eu tenho uma filha moça, grande, maior do que eu, que chama atenção. Essa preocupação constante... E aí vem uma outra questão, de novo falando de casais héteros, né? Eu acho que, obviamente, o pai dela também se preocupa e a gente consegue conversar sobre isso. Mas essa vivência doída no nosso corpo. De eu olhar pra ela e falar assim, eu não quero que você passe por isso, filha. Sim. Eu não quero que você passe por isso. E isso é muito dolorido. Sim. É muito difícil, gente. Nossa, ser mulher resumo. é difícil, né? Ser mulher... Olha, eu não sei, em outras sociedades, em outros países, né? A gente sabe que existem alguns países da Europa que são um pouco mais igualitários ali. Eu não sei como é a vivência real, fora do que a gente vê na mídia, né? Mas hoje, dentro da nossa sociedade, na nossa realidade, no nosso país, ser mulher é uma coisa doída e difícil. O Brasil é um país muito misógino, né? Então, olha, a gente já passou por muitos assuntos aqui hoje. Muitos assuntos, Não, e né? pensar que a gente começou isso aqui e falou, vamos falar de amamentação? A gente vamos! falou de amamentação? Não! Mas a primeira coisa que eu queria colocar é que, assim, quando a gente fala de maternidade, amamentação, gênero, questões da nossa vida, na verdade tem um tanto bem interligado, né? Então a gente está voltando para uma base ali que é o que junta. Obviamente a minha experiência foi diferente da sua e, de novo, a gente não vai falar por todas as maternidades. Quem é a gente nesse rolê para poder abrir a boca para falar da experiência de outras pessoas, né? Não dá. Mas... quando a gente começa a esmiuçar e falar, e algumas dores a gente entra em contato. Então, essa questão de ser mulher num país extremamente misógino, extremamente violento com as mulheres. A gente já falou aqui no outro episódio, inclusive, mas essa questão do que é o parto, do que é o nascimento, a violência obstétrica. Quando a gente vai falar de amamentação, e a gente ainda volta para falar disso. A gente ainda vai gravar. A gente vai gravar, gente, para falar de amamentação e as pérolas que a gente escuta. Tirar o peito para fora em meio à sociedade para amamentar. Isso, para amamentar. Então, é tirar o peito para fora sem ser para agradar a visão masculina, porque quando eles deixam isso é permitido, né? Sim. A depender da situação. Mas é tirar um peito para fora pela autonomia e o desejo de alimentar uma criança. E aí, gente, não à toa, de tempos em tempos ainda sai na mídia que a mãe foi barrada, né? Mas quando a gente coloca tudo isso e fala, então em outras sociedades pode ser diferente, tá? Mas eu acho que tem uma base muito difícil, que as mulheres ainda, em muitos lugares, elas são subjugadas, né? Sim. A gente não é vista de forma equânime. E é difícil, a gente é um grupo oprimido, ao mesmo tempo que a gente existe como metade da população mundial. Sim. É metade do mundo, assim, né? Então... Não, você sabe que eu sempre falo que, assim, o dia que as mulheres se unirem, o dia que as mulheres entenderem a força que elas têm e o quanto elas são capazes de mudar esse mundo... Coitado dos homens, porque não vai sobrar grandes coisas. Eu vou fazer uma piada, tá bom? É uma piada, mas não tanto, gente. Mas é assim, a gente não tá querendo vingança, porque se a gente quisesse, ia ser difícil esse negócio. A gente só tá buscando um pouco mais equiparado. Não, é porque eu falo assim, claro que a gente vê que tem alguns homens que estão num processo aí de mudança. Mas nem todo homem. Mas nem todos. Mas assim, Socorro. você sabe que teve uma
uma psicóloga que eu conversei com ela, que é uma pessoa maravilhosa, inclusive eu tenho tentado trazer ela aqui. E a gente estava conversando sobre esse processo evolutivo das mulheres e dos homens nas últimas décadas, né? Então, assim, para as mulheres, tudo mudou, né? Se a gente voltar na geração da minha bisavó, né? Das nossas bisavós, para a gente, quanto mudou. Então, daquela matriarca que ficava em casa, que tinha os filhos e cuidava da casa, dos filhos. Eu comprei um livro, que eu não fiz uma receita dele, mas eu queria muito. Uma receita? Eu comprei aquele livro da Dona Benta, um livro de receitas, sei, sabe? sei. Desse tamanho e tal. Você não fez nenhuma receita? Nenhuma. Gente, eu gosto muito de cozinhar, não tenho tempo. Você sabe que eu Ah, gosto muito entendi. de muitas coisas, Mas falta tempo pra agir. falta tempo. Tem uma máquina de costura que eu gosto muito de costurar, mas eu não tenho tempo de me aperfeiçoar naquilo. Eu falo, talvez lá na frente, quando eu não der conta mais de acompanhar partos e ficar velhinha em casa, talvez eu comece a fazer todas essas coisas. Parece legal. Hoje não tá dando, É um bom né? plano. Hoje está assim... Tomara que você consiga. Eu gosto mais de partos ainda do que de costurar. Então, costurar tá ficando ali no... E o parto é o seu trabalho, Sim, né? Então isso sim. também acaba tomando outro lugar. Então, assim, eu comprei esse livro e ele traz alguns recortes da edição original, que, se eu não me engano, se não me falha a memória, que eu sou ótima para dar bola fora. Eu também. Se eu não me engano, era de 64, a edição original. Uau. E daí, lá tinha no meio do livro, assim, como receber os amigos do seu marido em casa. Então, tinha lá todos os pratos que você ia fazer, os canapés, as entradas, os drinks, não sei o quê, lá. Entendi. Quando tinha lá a receita para preparar um peru para o jantar, começava com como matar o peru. Gente! Então, assim, você via que tinha coisas ali naquele livro que a mulher passava o dia na cozinha, gente, só para receber os maridos em casa, ou os amigos do marido. Você ia passar o dia cozinhando ali, fazendo todos aqueles canapés e entradas e pratos quentes e não sei o que, lá. E é o que as mulheres viviam naquela época, né? Elas eram educadas para, no máximo, fazer um curso ali de... Ai, como que era? Aqueles cursos de... para professora do primário. Magistério. No máximo, elas iam fazer um magistério, mas o foco não era esse. Elas precisavam aprender a bordar, lavar, passar, Não, o cozinhar e magistério tudo também mais. como uma profissão de cuidado, né? Então, Sim. o escape delas profissional ainda era muito no foco de um papel Exatamente. social de cuidado. Mas assim, socialmente, o que era esperado delas? Que elas fizessem um bom casamento e ficassem em casa, cuidando da casa e dos filhos, enquanto o marido trabalhava. E esse papel social foi mudando ao longo dos anos. As mulheres foram ganhando espaço, foram começando a brigar pelo direito de estudar, pelo direito de ocupar outros cargos, outras posições. E a gente vem nessa briga aí. Então eu pego lá a minha bisavó, que passou por tudo isso, de ficar em casa, matar o peru e tudo mais. Sim. Para minha avó, que já estava na frente do seu tempo, que se separou. Gente, mas isso já é bem difícil, Já é né? bem difícil. Eu tenho, assim, a minha avó paterna que enfrentou e se divorciou, e a minha avó materna que enfrentou todos os perrengues possíveis que ela poderia ter enfrentado num casamento, que a gente sabe que tudo isso é silenciado, Sim. né? Para minha mãe, que já começou aquele negócio de trabalhar fora, mas não deu certo com os filhos, e daí ela teve que parar de trabalhar, e depois disso ela voltou, né? Ainda uma coisa meio... Para agora, numa sociedade em que a gente, né, fiz uma faculdade, não tá bom, eu vou fazer outra, eu vou começar de novo, e eu vou pra luta, e, né? Pensando já hoje o quê? Em educar as minhas filhas para que elas entendam que crescer não se resume a arrumar um casamento. E sim que, se esse casamento um dia acontecer e for um bom negócio para você, é uma coisa. Se não, filha, olha, a sua vida é aqui, ó, o seu rumo é esse. Então, as mulheres têm se desenvolvido de um jeito muito diferente. O que mudou do meu bisavô para o meu marido, digamos assim? Mudou que o meu bisavô lá atrás... Ele matava o peru? Se ele quisesse fazer uma coisinha diferente, né? Ele tinha que casar, Sim. né? Então foi isso que mudou. Não, acho que de fato os homens eles já estavam fora. A vida pública, né, pertence aos homens e a privada historicamente pertence ao gênero feminino. E assim,
Só que o que acontece? As mulheres começaram a cobrar cada vez mais a participação desses homens em casa. Elas Porque evoluíram. a gente foi ganhando esse espaço Exatamente. fora, mas a gente continuou com esse espaço intacto dentro de casa. Elas começaram a falar, olha, vem aqui, ô bonito. Você não mora nessa casa? Você mora nessa casa, você não tá casando com a empregada. Não, e Você mesmo, vai e ter mesmo que que entender, você vai tivesse, né? fazer. É assim, você é um adulto Sim. funcional. Exatamente, Funcional, gente. né? Porque antigamente o homem tinha aquela visão assim, eu vou trocar a casa dos meus pais, onde minha mãe faz tudo, pra casa em que a minha mulher vai fazer tudo. Sim. Né? E hoje não, hoje, ó, vem aqui, você é um adulto funcional, você vai cuidar das suas coisas, vai me ajudar a cuidar das crianças aqui, porque você é pai, me ajudar. Não, né? Fazer Você sua vai parte. ser pai, vai fazer sua parte aqui com essas crianças. Você mora nessa casa, essas coisas têm que ser feitas. A louça né? tem que ser lavada, a comida tem que ser feita, as coisas não E aparecem eles magicamente. continuam sentados ali numa posição de conforto, achando que nós estamos incomodando com essas cobranças. E que tá errado isso aí, gente. O que vocês estão fazendo? O que vocês acham que vocês estão fazendo? Ai, lá, ó. Minha amiga, ainda vai dar ruim pra esses homens. Tô Então, falando. ai, que bom, Tô você é falando que otimista. vai dar ruim. Laís otimista. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso num próximo podcast. Não, beleza. Eu acho que aqui já deu muito pano pra manga, né? A gente falou bastante hoje. Exatamente. A gente deixa isso para um próximo, então. Que era, olha só, esse era para falar de amamentação. Então a gente já tem aí agora na linha, a gente vai falar de amamentação. Pode divulgar os próximos que a gente tem? Pode. Ah, eu quero, gosto. Gente, é um perigo. Eu convidei essa mulher para fazer um podcast. Ela já falou, eu vou voltar, eu posso me programar para mais quantos? Eu pergunto, ela foi lisa, entendeu? Ela me deixou no vácuo, eu anotei isso, Laís. Lisa, olha só, eu acho que assim, foi um brinquedo muito legal que a gente pode usar, entendeu? Dá o microfone na minha mão, meu bem, mas assim... Ai, tô muito paquita. Eu sou muito paquita. Eu sou muito paquita. Mas o que eu queria dizer é que o próximo a gente vai gravar sobre disciplina positiva. É muito E aí vai ter, legal. A gente vai entrar de novo nesse gancho desses ser humaninhos aí, olha. E aí com uma visão... Eu não gosto muito do título. Eu, particularmente, não gosto de disciplina positiva. Acho esquisito. Mas a proposta é que a gente faça uma reflexão sobre a visão das crianças, da educação, não é mesmo? E essa parte aí. E no próximo, a gente pode pincelar entre parto domiciliar planejado e dá pra gente falar um pouquinho sobre a vivência materna também. Aí tem outros, né? Tipo sexualidade da mãe. Nossa, gente, a mãe existe. A mãe depois existe. Que E tem aonde filho, fica? né? Aonde fica a essa sexualidade? Acho que isso vai dar um... Não, gente, o povo acha que mãe não transa. Mãe transa sim, gente. Essa dicotomia, né? Do tipo da mãe santa, intocada, e da mulher que, enfim, vai ser um episódio todinho pra gente Só pra conversar. isso aí. Esse vai ser um episódio à noite, entendeu? Porque ao invés de água nessa canequinha, a gente pode colocar outra coisa. Gente, ela tá muito empolgada, meu Deus. Márcia, socorro. Volta, Márcia. Quando você voltar, a gente vai ter mais um monte de assunto. Tá bom? É isso, gente. Então, tá bom. Um beijo em pra vocês. Muito obrigada pra quem conseguiu ouvir até aqui as nossas divagações maternas. Beijo, até a próxima. Beijo, até. Tchau. Obrigada, Lá. Obrigada, Lê. Gente, e aí assim, voltei só pra fazer o meu papel de blogueira, porque você falou que eu sou paquita, Laís, mas blogueira eu nunca fui nessa vida, entendeu? Não, então vamos lá. Então vamos lá, eu vou aproveitar pra dizer que a gente tem um canal, então agora, do podcast Calcinha Terapia, o canal tá lá, e aí eu vou deixar aqui o convite bem blogueira, gente, tipo, como é que elas falam? Dá um Oi like. meninas, tudo bem? Deixem seu like, coloquem no sininho, sigam, se inscrevam, enfim, porque a ideia é que a gente possa produzir mais conteúdo. Nossa, eu adorei esse negócio. Muito legal. Achei Gente, o máximo. sabe que eu não entendi. As minhas filhas ficavam assistindo aqueles canais no YouTube e toda hora, dá um like, clica no sininho. Eu falei, gente, que errado. Gente, vão apoiar as mães empreendedoras, Obrigada, gente. Lá. A gente tá aqui. Olha só, eu e a Laís, a gente trabalhou sexta-feira acompanhando o parto o dia inteiro. Ontem teve Sábado atendimento. fazendo visita de pós-parto. Visita de pós-parto, amamentação. Hoje a gente tá fazendo o quê? Tá aqui, gravando podcast. Isso aí. No meio disso, a gente tá com as crianças também, entendeu? Exatamente, Então, gente. Então apoia a mamãe Apoia a mamãe, empreendedora. apoia a mamãe. Deixa o seu like, faz a inscrição aí no canal, né? Procura a gente lá no Instagram. e deixa a gente empolgada brincando de ser blogueira às vezes. Exatamente. É isso, gente. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Calcinha terapia.
fisioterapia.